Ei pessoal, hoje mergulhamos em um mundo onde a comida lixo medieval faz suas papilas gustativas questionarem tudo o que você achava que sabia sobre fast food. Você está pisando em uma rua lamacenta do século XIII, o ar carregado de fumaça, temperos exóticos e um leve fedor de algo que pode ou não ser comida. Barracas de madeira rangem sob o peso de pães duros como pedra, carnes gordurosas sibilando em espetos e doces pegajosos que parecem gritar, coma por sua conta e risco. Sério, você provavelmente não sobreviveria a uma semana comendo essas coisas. O seu estômago moderno ia pedir demissão na hora. Antes de se aconchegar, dê uma pausa para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gosta do que faço aqui. De onde você está assistindo? Qual é a hora local? Deixe nos comentários. Agora, apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo, e vamos embarcar juntos nessa jornada. Você caminha por uma feira medieval. O chão uma mistura pegajosa de lama, palha e restos de algo que parece comida, mas você não tem certeza. O sol está alto, mas as vielas estreitas estão escuras, com toldos de pano bloqueando a luz. À sua esquerda, um vendedor grita, oferecendo pastéis frescos, que parecem mais velhos que o castelo ali do lado. À sua direita, uma mulher com um avental manchado vira pedaços de carne em uma grelha improvisada, a gordura pingando e chiando nas brasas. O cheiro é intrigante, meio apetitoso, meio suspeito, como se a carne tivesse uma história que você não quer saber. Você para em uma barraca onde um homem de barba desgrenhada corta fatias de um pão redondo e denso, chamado trencher. Ele joga um pedaço de carne ensopada em molho marrom por cima, e você percebe que isso é o equivalente medieval de um hambúrguer de food truck. Só que, bem, o pão parece que poderia ser usado como arma em uma briga de taverna. Você dá uma mordida hesitante. A textura é crocante? Não, é mais como mastigar uma bota velha. O molho tem um gosto forte de vinagre e algo que lembra cebola queimada. Você sorri educadamente para o vendedor, que está te encarando como se esperasse uma gorjeta. Enquanto mastiga, você nota a multidão ao seu redor. Camponeses com roupas remendadas, mercadores com capas chamativas e até um cavaleiro com a armadura tilintando, todos disputando espaço para comprar comida. A feira é um caos organizado, com vendedores competindo para gritar mais alto. Tortas quentes, peixe frito, mel puro, direto da colmeia. Você não sabe se é propaganda ou ameaça. Um garoto passa correndo segurando um espeto com algo que parece um pombo assado. Você espera que seja um pombo. Melhor não perguntar. Um fato histórico amplamente conhecido é que as feiras medievais eram o coração do comércio nas cidades europeias, especialmente entre os séculos XI e XIV. Elas não eram só para comida. Ali se vendia de tudo, de tecidos a especiarias caríssimas trazidas do Oriente. Mas a comida de rua era a atração principal para o povo comum, que não tinha cozinhas sofisticadas. Você olha para o seu hambúrguer medieval e tenta imaginar como alguém sobrevivia com isso todos os dias. Agora, uma curiosidade excêntrica. Alguns vendedores usavam gordura rançosa para fritar, porque, bem, jogar fora comida era pecado, e ninguém queria desperdiçar. Às vezes, eles misturavam sobras de uma semana inteira. Pense num óleo de fritura que já viu mais batalhas que um cavaleiro templário. Você olha para um pedaço de peixe frito sendo oferecido numa barraca próxima e decide que talvez não esteja com tanta fome assim. Você se afasta da barraca, ainda mastigando o pão duro, e vê uma criança jogando migalhas para pombos. Eles devoram como se fosse um banquete, e você pensa, pelo menos alguém está aproveitando. Ou se uma piada surge na sua cabeça. Sabe qual é a diferença entre comida lixo medieval e a de hoje? Hoje, pelo menos, você tem um drive-thru para culpar pela sua indigestão. Enquanto você caminha, um cheiro doce corta o ar. Alguém está vendendo bolinhos fritos cobertos de mel. E a tentação é forte. Mas então você vê o vendedor mergulhar as mãos pegajosas numa bacia de água turva para limpar, antes de pegar o próximo bolinho. Higiene medieval, né? É como se o conceito de germes fosse só uma sugestão. Você decide esperar antes de experimentar os doces. Historiadores ainda discutem se a comida de rua medieval era mais perigosa do que nutritiva. Alguns dizem que as infecções alimentares eram comuns,
enquanto outros argumentam que as pessoas tinham estômagos de aço, acostumados com ingredientes que fariam você correr para o hospital hoje. Você olha para o pão na sua mão e decide que talvez seja melhor comer só o molho. Você continua andando, passando por uma barraca onde uma mulher vende sopa de uma panela preta gigante. O vapor sobe e o cheiro é uma mistura de ervas, cebola e algo que você jura que é repolho podre. Ela te oferece uma tigela, dizendo que é pottage fresquinho. Você recusa educadamente, mas não sem notar que a multidão parece adorar. Cada um com sua colher de madeira, mergulhando na panela comunitária. Comunidade é lindo, mas compartilhar germes? Não, obrigado. Outra piada para aliviar. Por que o medieval nunca pedia delivery? Porque o cavalo do entregador sempre comia a comida no caminho. Você ri sozinho e um vendedor te encara confuso. Você dá de ombros e segue em frente, a feira ficando ainda mais barulhenta. Um malabarista joga maçãs podres no ar e uma delas quase acerta sua cabeça. Você desvia, pensando que talvez isso seja o entretenimento local. Você chega ao fim da rua, onde a feira se abre para uma praça. Ali, uma multidão se reúne em torno de um homem assando um porco inteiro num espeto gigante. A pele está crocante, o cheiro é divino, e por um momento, você esquece o pão duro na sua mão. Talvez a comida lixo medieval não seja tão ruim assim. Ou talvez você só esteja com fome o suficiente para ignorar os riscos. Você pega uma moeda de cobre do bolso, pronto para negociar um pedaço daquele porco, mas então vê um rato correndo entre as pernas do vendedor. Hora de reconsiderar. Você se afasta, o barulho da feira ainda ecoando nos seus ouvidos. O sol começa a se pôr, e as sombras das barracas se alongam. Você sente o peso do dia, o estômago roncando, mas também uma estranha satisfação. Essa comida, por mais duvidosa que seja, é o que mantém essa cidade viva. E você está só começando a descobrir seus segredos. Você ainda sente o gosto residual daquele pão duro na boca, o molho de vinagre grudado no céu da boca como uma memória que não vai embora. A feira medieval ficou para trás, mas o barulho ainda ecoa. Gritos de vendedores, o tilintar de moedas, o crepitar de fogueiras. Agora, você está diante de uma taverna de paredes tortas, com uma placa de madeira balançando que diz "O Javali Feliz". O cheiro de gordura quente e pão fresco escapa pela porta entreaberta, te puxando como um imã. Você empurra a porta e o rangido dela é como um aviso. Aqui dentro, a comida é tão duvidosa quanto na rua, mas pelo menos vem com uma história. Você se senta numa mesa de madeira cheia de marcas de faca, o tipo de lugar onde alguém claramente perdeu uma aposta, ou um dedo. Uma garçonete com um avental que já viu dias melhores joga um pedaço de pão achatado na sua frente. É um trencher, o prato comestível que os medievais usavam antes de alguém inventar a louça. Parece um disco de pão velho, meio esponjoso, meio pedra. Ela despeja um ensopado marrom por cima e o pão começa a absorver o líquido como uma esponja faminta. Você cutuca com uma colher de madeira, meio desconfiado, meio curioso. O trencher é um fato histórico bem conhecido. Na Idade Média, especialmente entre os séculos XII e XV, ele era o prato padrão em muitas mesas, dos camponeses aos nobres. Feito de pão de centeio ou trigo, assado até endurecer, ele servia como base para ensopados, carnes ou qualquer coisa que precisasse de um prato. Depois da refeição, você podia comer o trencher, se seu estômago aguentasse, ou jogá-lo para os pobres ou os cachorros. Você olha para o seu e pensa, talvez os cachorros fiquem com essa parte. Você dá uma mordida no ensopado e o sabor é complexo. Tem ervas, um toque de sal e algo que lembra carne. Mas poderia ser qualquer coisa, desde coelho até um pedaço de vaca que morreu de velhice. O pão amolecido pelo molho é surpreendentemente satisfatório, como um pão de forma encharcado de sopa numa versão medieval. Mas você não pode deixar de notar as migalhas esfarelando na mesa, como se o trencher estivesse se desintegrando em protesto. Uma piada surge. Sabe por que o trencher era tão popular? Porque era o único prato que você podia culpar pela comida ruim. Enquanto você come, um homem gordo com um avental sujo aparece, carregando uma bandeja de trenchers frescos. Ele explica com um sotaque carregado que os melhores são feitos com farinha de trigo misturada com um pouco de cevada, para dar sustância.
Você olha para o seu trencher e imagina o padeiro amassando a massa com mãos que provavelmente não viam água há semanas. Higiene não era exatamente o forte da época, e você tenta não pensar no que mais pode estar misturado na farinha. Uma curiosidade excêntrica: às vezes, os trenchers eram reutilizados. Isso mesmo, se o pão não estivesse muito encharcado, eles o limpavam, ou não, e usavam de novo na próxima refeição. Em casas mais pobres, o mesmo trencher podia durar dias, absorvendo sabores de vários ensopados até virar uma sopa sólida de germes. Você empurra seu trencher um pouco para o lado, só por precaução. Ao seu redor, a taverna é um caos vivo. Um grupo de mercadores joga dados numa mesa próxima, rindo alto enquanto derramam cerveja no chão. Um menestrel toca uma melodia desafinada num alaúde, e você jura que ele está inventando a letra na hora. Ó nobre cavaleiro, com seu porco assado. Você ri, porque sério, quem escreve uma ode a um porco? Mas a comida na mesa deles parece melhor que a sua. Um trencher coberto de fatias de carne brilhando com gordura. Você se pergunta se deveria ter escolhido a mesa dos mercadores. Historiadores ainda discutem se os trenchers eram mais uma questão de praticidade ou status. Alguns dizem que eles eram apenas uma solução barata para a falta de pratos de cerâmica. Outros argumentam que, em banquetes nobres, trenchers bem feitos eram exibidos como sinal de riqueza, especialmente se usavam farinha branca, um luxo raro. Você olha para o seu, claramente feito da farinha mais barata possível, e decide que praticidade venceu essa rodada. Você tenta comer mais um pouco, mas o ensopado está começando a formar uma crosta no trencher. É como se o pão estivesse se vingando por ser comido. Você pega um gole de uma caneca de cerveja que a garçonete trouxe sem você pedir. É morna, turva e tem gosto de aveia líquida com um toque de terra. Você se lembra daquela gordura rançosa da feira, lembra? E se pergunta se a cerveja é muito diferente. Melhor não pensar nisso. Enquanto você saboreia sua refeição, a garçonete volta, oferecendo mais ensopado. Você recusa, apontando para o trencher meio comido. Ela dá de ombros e leva o pão para uma mesa no canto, onde um grupo de crianças famintas o devora como se fosse um banquete. Você sente uma pontada de culpa, mas também alívio. Pelo menos não precisa terminar aquilo. Outra piada para aliviar o clima. Por que o trencher nunca virou moda nas cortes reais? Porque ninguém queria um prato que desmorona antes do segundo prato. Você ri baixinho, e o menestrel te encara, como se achasse que você está rindo da música dele. Você faz um aceno amigável, mas ele não parece convencido. A taverna começa a esvaziar, e o cheiro de fumaça se mistura com o de pão velho e gordura. Você olha para a porta pensando em voltar para a feira, mas o peso do trencher no seu estômago te faz hesitar. É como se ele estivesse dizendo: você me comeu, agora aguenta. Você se levanta, deixando algumas moedas na mesa, e a garçonete acena, já limpando o lugar com um pano que parece mais sujo que o chão. Você sai para a noite, o ar frio batendo no rosto. A rua está mais quieta agora, mas as barracas ainda brilham com lanternas de sebo. Você sente o estômago roncar. Não de fome, mas de protesto. Talvez o próximo prato seja menos aventureiro. Mas conhecendo a comida lixo medieval, você não aposta muito nisso. Você sai da taverna com o peso do trencher ainda pesando no estômago, como se ele estivesse planejando uma rebelião interna. O ar da noite é fresco, mas o cheiro da feira medieval ainda paira. Fumaça, gordura e aquele toque inconfundível de repolho cozido demais. Você caminha por uma ruela estreita, o som dos seus passos abafado pela palha espalhada no chão. À sua frente, uma casa de pedra com uma chaminé soltando fumaça te atrai. A porta está entreaberta, e o calor de uma lareira escapa, junto com o aroma de algo sendo cozido. Você entra curioso e se depara com uma cena que parece tirada de um quadro. Uma mulher mexendo uma panela preta gigantesca, o vapor subindo como uma névoa mágica. Você está diante de um caldeirão de pottage, o prato que sustenta a maioria dos camponeses medievais. É basicamente uma sopa grossa, um ensopado que varia de comível a "o que é isso flutuando aí?". A mulher te vê e, sem cerimônia, te entrega uma tigela de madeira cheia do líquido fumegante. Você pega a tigela sentindo o calor nas mãos e observa o conteúdo. É uma mistura espessa de cevada, ervilhas, cebolas e algo que parece um nabo meio desintegrado. Você cheira com cautela.
Não é exatamente apetitoso, mas também não é o pior cheiro que você sentiu hoje, o que, considerando a feira e a taverna, não é lá grande coisa. Você dá uma colherada e o sabor é rústico. É como se alguém tentasse fazer sopa com tudo que sobrou na horta, incluindo a terra. A textura é pastosa, com pedaços que você precisa mastigar mais do que gostaria. Ainda assim, há um conforto nisso, como uma comida caseira que não promete beleza, só sustento. Você imagina camponeses comendo isso todos os dias, talvez com um pedaço de pão duro. Lembra daquele trancher? Para enganar a fome. Um fato histórico amplamente conhecido é que o pottage era a base da dieta camponesa na Idade Média, especialmente entre os séculos X e XV. Feito com o que estivesse disponível: grãos, vegetais, ervas, às vezes um pedaço de carne ou osso para dar sabor. Ele era cozido por horas, às vezes dias, em caldeirões comunitários. Você olha para a panela e se pergunta há quanto tempo aquele pottage está fervendo. Provavelmente desde a última lua cheia. Você nota que a mulher adiciona um punhado de ervas secas à panela, murmurando algo sobre dar sabor. Você não reconhece as ervas, mas elas parecem suspeitamente como as ervas que viu crescendo ao lado da estrada, perto de um monte de esterco. Uma curiosidade excêntrica: alguns potages incluíam ingredientes que hoje fariam você correr, como urtigas ou até cascas de árvore em tempos de fome. Em algumas vilas jogavam qualquer coisa comestível, ou quase isso, na panela, incluindo peixes de rio meio duvidosos ou sobras de carne que já tinham passado do prazo de validade. Se é que existia prazo de validade na época. Você dá outra colherada, tentando ignorar a possibilidade de estar comendo algo que cresceu ao lado de uma latrina. A mulher te observa, esperando um elogio. Você força um sorriso e diz que está interessante. Ela parece satisfeita, voltando a mexer a panela com uma colher que parece mais velha que a casa. Você se pergunta se ela já ouviu falar de lavar utensílios, mas decide que é melhor não tocar no assunto. Historiadores ainda discutem se o pottage era realmente nutritivo ou apenas uma forma de encher a barriga. Alguns dizem que a mistura de grãos e vegetais fornecia energia suficiente para o trabalho árduo no campo. Outros apontam que a falta de higiene e ingredientes de baixa qualidade tornavam o prato um risco constante de intoxicação. Você olha para um pedaço flutuante que pode ser um nabo ou um osso e decide que os dois lados do debate têm um ponto. Enquanto você come, uma piada surge na sua cabeça. Por que o pottage era o prato favorito dos camponeses? Porque era a única coisa que não fugia quando você tentava cozinhar. Você ri baixinho, e uma criança sentada perto da lareira te encara, como se risadas fossem raras por aqui. Você oferece um aceno, mas ela só continua te olhando, segurando sua própria tigela de pottage como se fosse um tesouro. A casa está cheia de pessoas. Um velho mascando um pedaço de pão. Duas mulheres fiando lã num canto. Um homem consertando uma bota. Todos parecem compartilhar o mesmo caldeirão, mergulhando suas colheres sem cerimônia. É uma cena comunitária, mas você não pode deixar de pensar na quantidade de germes nadando naquele pottage. Você tenta focar no sabor, que está começando a crescer em você. Ou talvez seu estômago tenha simplesmente desistido de reclamar. Você ouve um barulho do lado de fora e espia pela janela. Um grupo de crianças corre pela rua. Uma delas segurando um pedaço de pão que parece roubado da feira. Você se lembra daquele pão duro da barraca? Lembra? E se pergunta se é o mesmo tipo de pão que acaba virando pottage quando ninguém quer mastigá-lo. Tudo aqui parece reciclado, como se desperdiçar comida fosse um crime pior que roubar. Outra piada para aliviar. Sabe como os medievais chamavam um pottage ruim? Sopa de adivinhe o ingrediente. Você ri sozinho. E a mulher da panela te lança um olhar desconfiado. Você dá de ombros e toma outro gole, notando que o pottage está esfriando e ficando ainda mais espesso. É como comer argila com sabor de ervas. Você termina a tigela, ou pelo menos o suficiente para não ofender a cozinheira. Ela te oferece mais, mas você recusa educadamente, alegando que está satisfeito. Na verdade, seu estômago está fazendo cálculos complexos sobre como processar tudo isso. Você se levanta, agradecendo, e sai para a rua. A noite está mais fria agora, e o cheiro do pottage ainda gruda nas suas roupas. Você olha para trás, vendo o brilho da lareira pela janela, e sente uma estranha nostalgia. O pottage pode não ser gourmet, mas é o tipo de comida que mantém um vilarejo vivo, ou pelo menos de pé.
Você deixa a casa do Pottage para trás. O gosto de cevada e nabo ainda grudado na língua, como se o ensopado tivesse decidido fazer morada na sua boca. A noite está mais escura agora, mas a rua ainda pulsa com a energia da feira, embora o movimento tenha diminuído. As lanternas de sebo projetam sombras tremeluzentes nas paredes de pedra, e o cheiro de fumaça se mistura com algo novo. Um aroma quente, gorduroso e vagamente alcoólico. Você segue o rastro até uma taverna diferente, esta com uma placa torta que mostra um peixe mal desenhado. O som de risadas e canecas batendo ecoa lá dentro, e você entra, atraído pela promessa de algo frito e, quem sabe, comestível. Você se aperta entre mesas lotadas, onde homens barbudos e mulheres com tranças gritam histórias exageradas sobre suas aventuras. No canto, um fogo crepita, e acima dele, uma frigideira gigante borbulha com óleo quente. Um cozinheiro de rosto suado joga pedaços de peixe, frango e algo que ele chama de carne surpresa no óleo, cada pedaço coberto por uma massa espessa que cheira a cerveja. Bem-vindo ao mundo medieval dos fritos embebidos em alho, o avô distante do seu peixe com fritas de sexta-feira. Você pega um pedaço de peixe frito, ainda quente, e dá uma mordida. A crosta é crocante, mas o interior é oleoso, com um toque de sabor que lembra a cerveja morna da taverna anterior. Um fato histórico amplamente conhecido é que a cerveja, ou ale, era uma bebida essencial na Idade Média, consumida por todos, de crianças a nobres, porque a água muitas vezes não era potável. O que você talvez não soubesse é que essa mesma cerveja era usada na culinária, especialmente para fazer massas de fritura. Você mastiga o peixe, sentindo o sabor do alê na crosta, e se pergunta se o cozinheiro usou a cerveja da caneca de alguém. Não seria surpresa considerando a higiene local. Você observa o cozinheiro mergulhar mais pedaços na massa, que parece uma mistura de farinha, água e a cerveja mais barata do barril. Uma curiosidade excêntrica. Às vezes, os cozinheiros medievais usavam alha azeda, aquela que ninguém queria beber, para fritar, porque, bem, desperdício era pecado, e o sabor, diferente, era disfarçado pelo óleo. Você olha para o seu peixe e reza para que o alê usado aqui seja pelo menos do lote fresco, ou pelo menos do lote de ontem. Enquanto você come, um homem ao seu lado pede um prato de carne surpresa. O cozinheiro joga um pedaço indefinível na frigideira, e o cheiro é interessante. Você decide não perguntar o que é. Uma piada surge. Sabe por que chamam de carne surpresa? Porque a surpresa é descobrir se você vai sobreviver até amanhã. Você ri, mas o homem ao seu lado te encara, segurando seu pedaço de carne frita como se fosse um troféu. Você dá de ombros e foca no seu peixe. A taverna é um caos de vozes e cheiros. Uma mulher canta uma balada sobre um cavaleiro e um dragão, enquanto um grupo de mercadores discute preços de lã. Você nota que todos estão comendo algo frito, peixe, frango, até pedaços de pão duro que parecem ter sido resgatados do lixo. Lembra daquele trencher? O óleo na frigideira nunca para de borbulhar, e você se pergunta há quanto tempo ele está sendo reutilizado. Provavelmente desde a última cruzada. Historiadores ainda discutem se os fritos medievais eram uma iguaria ou apenas uma forma de tornar sobras comestíveis. Alguns dizem que a fritura era uma arte, reservada para ocasiões especiais por causa do custo do óleo. Outros argumentam que era só uma maneira de disfarçar carne estragada ou pão velho. Você dá outra mordida no peixe e decide que, no seu caso, é um pouco dos dois. O sabor é bom, mas a textura oleosa te faz questionar sua expectativa de vida. Você pega uma caneca de ale para acompanhar, porque aparentemente é a única bebida disponível. É tão turva que parece que alguém misturou lama com cevada, mas o gosto é melhor que o da taverna anterior. Você toma um gole, sentindo o líquido morno descer, e tenta ignorar o fato de que, provavelmente, está bebendo o mesmo alê que foi usado na massa do seu peixe. Reciclagem medieval, né? É como se o conceito de desperdício zero tivesse sido inventado por necessidade. Outra piada para aliviar. Por que os medievais fritavam tudo em alho? Porque era a única coisa que matava o gosto da carne antes que a carne matasse você. Você ri sozinho, e um mercador te olha, achando que você está rindo da história dele sobre um cavalo roubado. Você acena tentando não chamar mais atenção. Você termina o peixe, deixando uma pilha de espinhas na mesa.
O cozinheiro te oferece mais, mas você recusa, alegando que está satisfeito. Na verdade, seu estômago está começando a sentir o peso de tanto óleo. Você se levanta navegando entre as mesas lotadas e sai para a rua. O ar frio é um alívio, mas o cheiro de fritura gruda nas suas roupas como um souvenir indesejado. Você olha para a taverna, ainda vibrando com risadas, e pensa que, apesar de tudo, aquele peixe frito não foi tão ruim. Ou talvez você só esteja se acostumando à comida lixo medieval. A rua está quase deserta agora, exceto por alguns vendedores fechando suas barracas. Você vê uma mulher jogando restos de comida numa pilha, provavelmente para os porcos ou os pobres. Você se lembra do pottage comunitário, lembra? E percebe que, aqui, nada é desperdiçado. Nem comida, nem óleo, nem sua paciência. Você continua andando, o estômago gorgolejando, mas com uma curiosidade crescente sobre o que mais essa cidade tem a oferecer. Você sai da taverna com o gosto oleoso do peixe frito ainda na língua, o cheiro de alho e gordura grudado na sua capa como um lembrete pegajoso da sua última aventura. A rua está quase silenciosa agora, com apenas o eco distante de um vendedor gritando sobre mel puro direto da colmeia. A lua brilha fraca, iluminando uma viela onde uma barraca improvisada chama sua atenção. Há uma mulher lá, com mãos pegajosas e um sorriso astuto, oferecendo bolinhos dourados cobertos de algo que brilha como ouro líquido. Você se aproxima, atraído pelo doce aroma que corta o fedor da cidade medieval. Bem-vindo ao mundo dos doces medievais, onde o mel reina supremo e a higiene, como sempre, é opcional. Você pega um bolinho quente, o mel escorrendo pelos seus dedos. É pegajoso, quente e absurdamente doce, como se alguém tivesse derretido um favo inteiro e chamado de sobremesa. Você dá uma mordida e a crosta crocante cede a um interior macio, com um toque de canela e algo que pode ser noz moscada, ou talvez apenas sujeira do avental da vendedora. O sabor é intenso, quase demais, como se o mel estivesse tentando compensar todas as refeições insossas que você comeu hoje. Lembra daquele pottage? Você lambe os dedos, sentindo-se meio culpado, meio encantado. Um fato histórico amplamente conhecido é que o mel era o adoçante principal na Idade Média, usado em tudo, de bolos a carnes, porque o açúcar era um luxo raro, importado a preços exorbitantes. Você olha para o bolinho e agradece por estar na ponta acessível da escala doce. A mulher te oferece outro dizendo que é feito com mel de flores selvagens. Você aceita porque, bem, quem resiste a um bolinho grátis? Enquanto mastiga, você nota que a barraca está cheia de outras guloseimas, fatias de maçã caramelizadas com mel, pães pequenos com nozes e até algo que parece um proto-geleia, espesso e brilhante. Uma curiosidade excêntrica: alguns doces medievais eram misturados com ingredientes estranhos, como pétalas de rosa ou até sangue de animal, para dar textura ou poder medicinal. Você olha para o seu bolinho e torce para que ele seja só mel e farinha. Mas, conhecendo a culinária medieval, nunca se sabe. Melhor não perguntar. Você se senta num banco próximo, lambendo o mel dos dedos, enquanto observa a vendedora trabalhar. Ela mergulha mais bolinhos numa panela de mel quente, o vapor subindo como uma oferenda aos deuses da gula. Uma piada surge. Por que os medievais amavam mel? Porque era a única coisa doce o suficiente para fazer você esquecer que o resto da comida era horrível. Você ri, e um garoto passando com uma cesta de lenha te olha como se você fosse louco. Você dá de ombros e continua comendo. A vendedora começa a contar histórias enquanto trabalha, dizendo que o mel dela vem de colmeias guardadas por monges abençoados. Você levanta uma sobrancelha, imaginando-se abençoado. Significa que as abelhas não ferroaram ninguém hoje. A fé nos poderes do mel era comum, e você se lembra de ler que os medievais o usavam para tudo, de curar feridas a preservar frutas. Você olha para o bolinho pegajoso na sua mão e pensa que, se isso cura alguma coisa, provavelmente é a vontade de comer pottage. Historiadores ainda discutem se o mel era tão valorizado por seu sabor ou por suas supostas propriedades medicinais. Alguns dizem que era um remédio universal, usado em pomadas e poções. Outros argumentam que era apenas uma forma de tornar a comida mais palatável numa era sem açúcar refinado. Você dá outra mordida, sentindo o mel grudar nos dentes, e decide que o sabor é motivo suficiente.
Enquanto você come, um grupo de crianças se junta ao redor da barraca, implorando por restos. A vendedora joga alguns pedaços quebrados de bolinho para elas, e elas devoram como se fosse um banquete real. Você se lembra do trencher que foi para os pobres na taverna? Lembra? E percebe que aqui, até as sobras doces são um luxo. Você oferece metade do seu bolinho a uma das crianças, que te olha como se você fosse um santo. Talvez você seja, pelo menos por hoje. Outra piada para aliviar. Sabe por que o mel era tão caro? Porque as abelhas cobravam hora extra pelas ferroadas. Você ri sozinho e a vendedora te lança um olhar curioso, como se estivesse tentando decidir se você é um cliente ou um bobo da corte. Você sorri e pede outro bolinho, porque sério, essa coisa é viciante. Você termina o segundo bolinho, seus dedos agora uma obra-prima de pegajosidade. A vendedora te oferece um pano úmido para limpar as mãos, mas você hesita. O pano parece mais sujo que a rua lá fora. Você agradece e usa a ponta da sua capa, que já está acumulando uma coleção de manchas da sua jornada culinária. A noite está ficando mais fria, e o brilho das lanternas começa a apagar. Você se levanta sentindo o açúcar correndo nas veias, e decide que talvez seja hora de explorar algo menos doce. Ou não. Com a comida medieval, nunca se sabe o que vem a seguir. A viela está quase vazia agora, exceto por um cachorro farejando restos de comida. Você joga um pedaço de crosta de bolinho para ele, e ele abana o rabo como se você tivesse dado um osso suculento. Você sorri, mas seu estômago avisa que o mel pode ter sido uma ideia ousada depois do peixe frito e do pottage. Você respira fundo, o ar frio limpando um pouco o doce enjoativo, e continua andando, pronto para a próxima parada na sua aventura pela comida lixo medieval. Você sai da viela com os dedos ainda levemente pegajosos do mel, o doce ainda dançando na sua língua como uma lembrança teimosa. A noite está mais fria e a cidade medieval parece desacelerar, mas há um brilho ao longe, vindo de uma praça maior. Você segue o som de risos abafados e o tilintar de talheres, guiado por um cheiro que mistura carne assada, especiarias exóticas e algo que só pode ser descrito como excesso. Você chega a um grande salão de pedra, com tapeçarias desbotadas nas paredes e tochas lançando sombras dançantes. Bem-vindo a um banquete de nobres, onde a comida lixo medieval atinge níveis de extravagância que fariam seu estômago moderno implorar por misericórdia. Você é levado a uma mesa longa, coberta por uma toalha de linho manchada de vinho. Nobres com roupas de veludo e anéis brilhantes conversam alto, enquanto servos correm com bandejas que parecem pesar mais que você. Na sua frente colocam um prato que é mais uma obra de arte caótica. Um cisne assado, com as penas recolocadas para parecer vivo, recheado com uma mistura de carne moída e frutas secas. Ao lado, há tortas empilhadas, queijo derretido pingando e um prato de sopa de amêndoa que cheira a leite azedo e canela. Você hesita, porque, sério, isso parece o tipo de banquete onde você come e depois passa uma semana de cama. Você corta um pedaço do cisne, tentando ignorar o fato de que ele está te encarando. A carne é gordurosa, com um sabor forte de alho e algo que pode ser cravo. É intenso, como se o cozinheiro tivesse decidido usar todas as especiarias do armário só porque podia. Você mastiga devagar, sentindo os olhares dos nobres, que parecem estar julgando cada movimento seu. Um deles, com uma barba que parece um ninho de pássaros, levanta uma taça de vinho e brinda: "À saúde do rei." Você levanta sua taça, que está cheia de um vinho tinto tão espesso que parece molho, e tenta não engasgar. Um fato histórico amplamente conhecido é que banquetes medievais, especialmente entre os séculos XIII e XV, eram eventos de ostentação, onde a nobreza exibia riqueza com pratos elaborados e quantidades absurdas de comida. Você olha para a mesa, que parece prestes a colapsar sob o peso de tantas travessas, e entende o recado. Aqui, comer é menos sobre fome e mais sobre poder. Você tenta uma colherada da sopa de amêndoa, que é surpreendentemente cremosa, mas com um retrogosto que lembra papel molhado. Uma curiosidade excêntrica. Alguns banquetes incluíam pratos surpresa, como aves vivas escondidas dentro de tortas, que saíam voando quando cortadas. Você olha para a torta na sua frente, meio esperando que ela comece a se mexer, e decide que talvez seja melhor ficar só no cisne. Pelo menos ele não vai sair correndo. Enquanto você come,
Um servo coloca um prato de gelatina de carne na sua frente, tremendo como uma escultura instável. Você cutuca com a colher e ela balança, revelando pedaços de carne flutuando dentro. Uma piada surge. Sabe por que os nobres amavam gelatina? Porque era a única comida que tremia mais de medo que os convidados. Você ri baixinho, mas um nobre te encara, como se risadas fossem contra o protocolo. Você disfarça, fingindo que está admirando o cisne. Historiadores ainda discutem se esses banquetes eram realmente prazerosos ou apenas uma obrigação social. Alguns dizem que os nobres comiam até passar mal para provar sua riqueza. Outros acreditam que muitos pratos eram mais decorativos que comestíveis, servidos só para impressionar. Você olha para a gelatina, que parece estar te desafiando, e decide que provavelmente é verdade. Comer isso parece mais um teste de coragem que um prazer. Você tenta seguir a etiqueta, imitando os nobres que cortam a comida com facas ornamentadas e jogam ossos para os cães que rondam sob a mesa. Um dos cães, com um pelo que parece nunca ter visto água, pega um osso que você joga e te olha com gratidão. Você se lembra das crianças comendo sobras na barraca de mel, lembra? E pensa que, mesmo num banquete de nobres, a comida acaba sendo compartilhada ou desperdiçada. Outra piada para aliviar. Por que os banquetes medievais eram tão longos? Porque ninguém queria ser o primeiro a admitir que estava com indigestão. Você sorri, mas mantém o riso baixo porque o nobre barbudo está te encarando de novo. Você toma um gole do vinho, que desce como se estivesse tentando lutar com seu estômago, e tenta focar na conversa ao seu redor. Eles falam de caçadas, guerras e algo sobre um rei que comeu tanto num banquete que desmaiou. Você olha para o seu prato e entende o sentimento. Você tenta mais um prato, uma torta recheada com coelho e frutas secas. O sabor é doce e salgado ao mesmo tempo, como se o cozinheiro não soubesse decidir entre sobremesa e jantar. Você come metade, mas seu estômago começa a protestar, provavelmente ainda processando o pottage e o peixe frito, lembra? Você empurra o prato para o lado, agradecendo mentalmente por não ter que comer tudo para provar sua nobreza. O banquete continua, mas você sente que já viu o suficiente. Você se levanta, murmurando uma desculpa sobre ar fresco, e sai do salão. O ar da noite é um alívio, limpando o peso das especiarias e do vinho. Você olha para trás, vendo as tochas brilhando pelas janelas, e sente uma mistura de fascínio e alívio por escapar. A comida lixo medieval pode ser extravagante, mas também é uma prova de resistência. Você respira fundo, pronto para a próxima parada na sua jornada. Você sai do salão do banquete com o estômago pesado, como se tivesse engolido metade do cisne e 1 litro daquele vinho grosso. O ar frio da noite te acolhe, e você respira fundo, tentando apagar o gosto de especiarias e gelatina de carne que ainda assombra sua língua. A praça está quase vazia agora, mas você ouve um grito familiar, vindo de uma ruela lateral. Tortas, tortas quentes, só um penny. Você segue o som, atraído pela promessa de algo simples depois da extravagância do banquete. A ruela é estreita, iluminada por uma única lanterna de sebo, e lá está ele, um vendedor magricelo com um carrinho cheio de tortas de aparência duvidosa. Você para porque, contra todo bom senso, seu estômago ronca. Bem-vindo ao mundo das tortas de rua medievais, onde cada mordida é uma roleta russa. Você pega uma torta pequena, quente o suficiente para queimar seus dedos. A crosta é dura, com rachaduras que parecem cicatrizes de batalha, e o recheio vaza um líquido marrom que cheira a carne e cebola. Você dá uma mordida cautelosa, e o sabor é confuso. Tem carne com certeza, talvez porco, talvez pombo, mas também algo que parece cenoura amolecida e um toque de ervas que você não identifica. A crosta é tão mastigável que você sente seus dentes trabalhando horas extras. É o tipo de comida que você come porque está com fome, não porque quer. Um fato histórico amplamente conhecido é que as tortas de rua eram um alimento básico nas cidades medievais, especialmente entre os séculos XIII e XV, porque eram baratas, portáteis e podiam ser recheadas com praticamente qualquer coisa. Você olha para a torta na sua mão e se pergunta o que qualquer coisa significa nesse caso. O vendedor te observa, sorrindo com dentes que parecem nunca ter conhecido uma escova, e você decide que é melhor não fazer perguntas. Você dá outra mordida,
tentando ignorar a textura granulada do recheio. Uma curiosidade excêntrica. Algumas tortas de rua eram feitas com sobras de cozinhas nobres ou tavernas, incluindo pedaços de carne que já estavam passando do ponto. Para disfarçar, os vendedores jogavam ervas fortes ou molhos ácidos, como aquele vinagre do molho da feira. Lembra? Você cheira a torta de novo, desconfiado, e percebe que o toque de vinagre está lá, provavelmente escondendo algum pecado culinário. Enquanto você mastiga, um grupo de trabalhadores passa, cada um segurando uma torta idêntica. Eles comem enquanto caminham, rindo e trocando insultos amigáveis. Um deles deixa cair um pedaço, e um cachorro de rua o devora em segundos. Você olha para a sua torta e pensa: se o cachorro sobreviveu, eu também sobrevivo. Uma piada surge. Por que as tortas de rua eram tão baratas? Porque o recheio era metade carne, metade mistério. Você ri baixo, e o vendedor te encara, achando que você está rindo do preço. Você balança a cabeça, tentando parecer inocente. A ruela está ficando mais movimentada, com pessoas voltando da feira ou das tavernas. Você ouve um homem reclamando que a torta dele tinha algo crocante que não deveria estar lá. Você para de mastigar por um segundo, olhando para o seu pedaço meio comido, mas decide que ignorância é felicidade. O vendedor começa a gritar de novo, oferecendo tortas frescas, direto do forno. Você duvida que ele tenha um forno de verdade. O carrinho parece mais um caixote com brasas embaixo. Historiadores ainda discutem se as tortas de rua eram uma bênção ou um perigo para os medievais. Alguns dizem que elas eram uma solução prática para alimentar trabalhadores urbanos. Outros apontam que a falta de regulamentação significava que você podia encontrar de tudo no recheio, de ossos a insetos. Você sente algo crocante na sua torta e decide engolir rápido, torcendo para que seja só um pedaço de osso pequeno. Você termina a torta, ou pelo menos o suficiente para não ofender o vendedor, que já está tentando te convencer a comprar outra. Você recusa, alegando que está satisfeito, mas na verdade, seu estômago está começando a questionar suas escolhas de vida. Você joga uma moeda para o vendedor, que a pega com uma velocidade impressionante e continua andando. Outra piada para aliviar. Sabe como você sabe que uma torta de rua é boa? Se você não precisar de um médico logo depois, você ri, mas o riso é meio nervoso, porque seu estômago está começando a gorgolejar de um jeito suspeito. Você chega ao fim da ruela, onde a luz da lanterna mal chega. Um grupo de crianças brinca jogando pedaços de crosta de torta umas nas outras. Você se lembra das crianças devorando sobras de bolinhos de mel, lembra? E pensa que, aqui, até uma torta duvidosa é um tesouro. Você joga o resto da sua crosta para elas, e uma garota pega no ar, sorrindo como se fosse um presente de Natal. A noite está mais escura agora, e o frio começa a morder. Você aperta sua capa, sentindo o peso de todas as comidas que experimentou hoje. O porridge, o peixe frito, o bolinho de mel, o cisne do banquete. Cada uma parece estar brigando pelo domínio do seu estômago. Você respira fundo, o ar carregado com o cheiro de fumaça e comida, e decide que talvez seja hora de procurar algo menos arriscado. Ou não. Com a comida lixo medieval, cada esquina é uma nova aposta. Você deixa a ruela das tortas para trás, o gosto de vinagre e carne misteriosa ainda rondando sua boca como um convidado indesejado. A noite está mais escura e o frio morde sua pele através da capa, mas a cidade medieval não dorme. Você segue uma rua mais larga, onde tochas iluminam placas de madeira penduradas em portas de tavernas e lojas. Uma delas, com um desenho tosco de um saco de especiarias, te chama a atenção. O cheiro que sai dali é diferente. Não é gordura ou pão velho, mas algo exótico, como um mercado distante que você só ouviu em histórias. Você entra e o ar é quente, carregado de aromas que fazem sua cabeça girar. Canela, cravo, pimenta e algo que parece um sonho caro. Bem-vindo ao mundo das especiarias medievais, onde um punhado de grãos vale mais que sua vida. Você está numa loja pequena, com prateleiras abarrotadas de sacos de linho e potes de barro. Um mercador baixo, com olhos afiados e uma túnica bordada, te observa como se estivesse calculando o valor da sua alma. Ele aponta para uma pilha de grãos pretos, pimenta, o ouro do mundo medieval. Um sabor digno de reis. Ele diz, cobrando um preço que faria você vender seu cavalo. Você pega um punhado, cheirando a pimenta, que pinica seu nariz como uma ameaça.
Ele te oferece uma amostra. Um pedaço de pão com uma pasta de carne temperada com pimenta e açafrão. Você morde e o sabor explode. Ardido, quente, como se seu paladar tivesse sido promovido a nobre. Um fato histórico amplamente conhecido é que as especiarias, como pimenta, açafrão e canela, eram absurdamente caras na Idade Média, especialmente entre os séculos 13 e 15, porque vinham de terras distantes, como a Índia e o Oriente Médio, através de rotas comerciais perigosas. Você olha para os grãos na sua mão e entende por que um saco pequeno podia comprar uma casa. Nobres as usavam não só para cozinhar, mas para exibir riqueza, jogando punhados em pratos como se fossem moedas. Você experimenta outra amostra, um pedaço de frango coberto com uma crosta de cravo e gengibre. É bom, mas tão intenso que você sente seu estômago questionando se deveria ter parado na torta de rua. Lembra? Uma curiosidade excêntrica. Alguns medievais acreditavam que especiarias tinham poderes místicos, como curar doenças ou afastar maus espíritos. Havia até quem as usasse em poções, misturando com coisas como esterco de crocodilo. Lembra daquele protetor solar? Você olha para o mercador que está moendo algo que parece suspeitosamente caro e torça para que seu frango seja só frango. Enquanto mastiga, o mercador começa a contar histórias sobre as rotas das especiarias, de camelos atravessando desertos e navios enfrentando tempestades. Você ouve meio hipnotizado, mas também desconfiado. Ele provavelmente está inflando o preço com cada palavra. Uma piada surge. Por que os medievais pagavam tanto por pimenta? Porque era a única coisa que fazia o potted parecer comida de verdade. Você ri baixo, e o mercador te encara, como se risadas fossem ruins para os negócios. Você disfarça, fingindo interesse num pote de açafrão. A loja está cheia de clientes, todos negociando como se suas vidas dependessem disso. Um nobre com uma capa de pele examina um saco de canela, enquanto uma mulher com um avental sujo pede só um pouquinho de gengibre. Você percebe que as especiarias são mais que comida aqui. São status, poder, um jeito de dizer, eu posso pagar por isso. Você se lembra do banquete exagerado? Lembra do cisne? E entende por que aqueles pratos eram tão carregados de sabores. Era tudo uma competição. Historiadores ainda discutem se o uso de especiarias era mais sobre sabor ou ostentação. Alguns dizem que elas eram essenciais para disfarçar o gosto de carne estragada. Outros argumentam que eram um símbolo de riqueza, usadas em quantidades absurdas só para impressionar. Você dá outra mordida no frango, sentindo a pimenta queimar, e pensa que talvez seja um pouco dos dois. Sabor e vaidade. Você termina a amostra e o mercador te pressiona para comprar um punhado de pimenta. Você recusa educadamente, alegando que sua bolsa está mais leve que seu estômago. Ele resmunga, mas já está atendendo outro cliente. Você sai da loja, o ar frio limpando o ardor da pimenta. Outra piada para aliviar. Sabe por que o mercador de especiarias era tão rico? Porque ele vendia sonhos caros a preço de pesadelo. Você ri, mas o riso é abafado pelo vento, que carrega o cheiro de fumaça e comida da cidade. A rua está quase deserta agora, exceto por um menino varrendo o chão com uma vassoura quebrada. Você joga uma moeda para ele, lembrando das crianças comendo sobras de bolinhos. Lembra? E ele te agradece com um sorriso tímido. Seu estômago está começando a se acostumar com esses sabores intensos, mas você sente que a pimenta ainda está ganhando a guerra lá dentro. Você continua andando, as tochas piscando ao longe, pronto para descobrir o que mais essa cidade medieval tem para te oferecer, ou te fazer sofrer. Você sai da loja de especiarias com o ardor da pimenta ainda formigando na língua, como se ela estivesse planejando uma ocupação prolongada. A rua está quase silenciosa agora, exceto pelo crepitar ocasional de uma tocha e o latido distante de um cão. O frio da noite aperta sua capa, mas um brilho fraco vindo de uma praça próxima te atrai. Você segue, guiado por um cheiro familiar de pão, mas com um toque estranho, quase mofado. Quando chega, vê uma pequena multidão reunida em torno de uma carroça, onde um homem com uma túnica esfarrapada oferece pedaços de pão esverdeado, proclamando que é abençoado por Deus. Você para, intrigado, mas também desconfiado. Bem-vindo ao estranho mundo do pão mofado medieval, onde o bolor não é só um defeito, às vezes é um milagre.
Você pega um pedaço do pão que é duro como pedra e tem manchas verdes que parecem mais um experimento científico do que comida. O homem te olha com olhos brilhantes, dizendo que esse pão curou febres e afastou demônios. Você o segura, hesitante, sentindo o peso da crosta áspera na mão. O cheiro é azedo, como se o pão tivesse passado uma temporada num porão úmido antes de ser promovido à relíquia sagrada. Você dá uma mordida minúscula, só para testar, e o sabor é horrível. É como morder um pano velho com um toque de mofo e desespero. Você cospe discretamente, torcendo para que ninguém tenha visto. Um fato histórico amplamente conhecido é que o pão era a base da dieta medieval, especialmente para os camponeses, que dependiam de pães de centeio ou cevada, muitas vezes mal assados ou armazenados em condições úmidas. Você olha para o pão na sua mão e entende por que o mofo era um velho conhecido nas mesas medievais. Esse pão não parece o trencher da taverna. Lembra? Mas também não parece algo que você deveria estar comendo. Enquanto você finge examinar o pão, o homem começa a contar histórias de milagres. Ele jura que um pão como esse, mofado na forma de uma cruz, salvou uma vila da peste. Uma curiosidade excêntrica. Alguns medievais acreditavam que o bolor em pão ou queijo tinha propriedades curativas, especialmente se formasse padrões sagrados. Havia até monges que guardavam pães mofados em relicários, exibindo-os como prova de intervenção divina. Você olha para as manchas verdes no seu pão e se pergunta se elas parecem uma cruz ou apenas um acidente infeliz. Provavelmente a segunda opção. Você nota que a multidão está comprando, alguns com fervor religioso, outros com olhares desconfiados, como você. Uma mulher ao seu lado murmura uma oração antes de morder seu pão, enquanto um homem joga o dele para um porco que passa. O porco cheira e sai correndo, o que não é exatamente um endosso. Uma piada surge. Por que o pão mofado era tão sagrado? Porque só um milagre fazia alguém engolir isso. Você ri baixo, mas o vendedor te encara, como se risadas fossem heresia. Você disfarça, fingindo coçar o nariz. Historiadores ainda discutem se o consumo de pão mofado era mais espiritual ou desesperado. Alguns dizem que a crença em seus poderes vinha de alucinações causadas por fungos como o ergot, que podia estar presente no centeio mofado. Outros argumentam que era puro desespero, já que jogar comida fora era impensável. Você olha para o seu pão e decide que, milagre ou não, ele não vai entrar no seu estômago de novo. Você devolve o pão ao vendedor, alegando que quer guardá-lo para orações. Ele parece satisfeito, mas você só quer se livrar daquela relíquia comestível. Enquanto se afasta, você vê uma criança pegando um pedaço do chão e mordendo sem hesitar. Você se lembra das crianças comendo sobras de bolinhos de mel. Lembra? E sente uma pontada de pena, mas também admiração pela resiliência delas. Comer pão mofado exige coragem, ou estômagos de aço. Você continua andando, o cheiro de mofo ainda grudado no nariz. A praça está esvaziando, e o vendedor começa a embalar seus pães sagrados numa carroça. Outra piada para aliviar. Sabe como você sabe que um pão é realmente milagroso? Se ele não te mandar direto para o céu. Você ri, mas o riso é abafado pelo vento frio que sopra pela praça. Seu estômago, ainda lidando com a pimenta e a torta de rua, agradece por você ter parado na primeira mordida. Você chega ao fim da praça, onde uma igreja de pedra se ergue, suas janelas brilhando com a luz de velas. O som de cânticos suaves escapa pelas portas, e você sente uma calma momentânea. Talvez seja a promessa de algo menos perigoso que pão mofado, ou talvez você só esteja cansado. Você aperta a capa contra o frio, sentindo o peso de todas as comidas estranhas que experimentou hoje, e se pergunta o que mais essa cidade medieval tem guardado para você. Spoiler, provavelmente não é uma salada leve. Você deixa a praça com o cheiro azedo do pão mofado ainda agarrado ao nariz, como um lembrete teimoso da sua última aventura. A noite está mais fria, e a cidade medieval parece desacelerar, com apenas o crepitar de tochas e o murmúrio de vozes distantes quebrando o silêncio. Você caminha por uma rua estreita, passando por casas de madeira com telhados tortos, quando um aroma diferente te para. Um toque de pão quente misturado com algo que lembra peixe velho. Você segue o cheiro até uma pequena igreja de pedra, onde um grupo de pessoas se reúne em segredo, escondidas nas sombras.
Eles trocam olhares desconfiados, segurando pacotes embrulhados em pano. Você se aproxima, curioso, e alguém te entrega um pedaço de queijo embrulhado com pressa. Bem-vindo ao mundo dos lanches proibidos, onde a comida lixo medieval desafia as regras da igreja durante os dias de jejum. Você desembrulha o queijo, que é macio e ligeiramente pegajoso, com um cheiro forte que faz seu nariz torcer. É o tipo de coisa que você comeria escondido. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. A igreja medieval impunha jejuns rigorosos, especialmente durante a quaresma, onde carne, laticínios e outros luxos eram proibidos. Mas essas pessoas com seus embrulhos clandestinos estão quebrando as regras com pedaços de queijo, pão e até fatias de carne seca. Você dá uma mordida no queijo e o sabor é salgado, quase pungente, como se tivesse sido escondido num porão por semanas. Não é exatamente delicioso, mas há um certo prazer na rebeldia. Um fato histórico amplamente conhecido é que os jejuns religiosos eram uma parte central da vida medieval, especialmente entre os séculos XI e XV, com a Igreja Católica exigindo dias sem carne ou laticínios para promover penitência. Você olha para o grupo ao seu redor, mastigando em silêncio, e entende que a fome muitas vezes vencia a fé. O queijo na sua mão parece um pequeno ato de revolta contra os sermões dos padres. Enquanto você come, uma mulher sussurra que o queijo veio de um mosteiro próximo, contrabandeado por um monge com mais interesse em lucro do que em salvação. Uma curiosidade excêntrica. Durante os jejuns, alguns medievais contornavam as regras com alimentos permitidos, que eram esticados ao limite, como leite de amêndoa, para substituir laticínios, ou peixes que misteriosamente incluíam carne de castor, porque tecnicamente o castor era considerado peixe por viver na água. Você olha para o seu queijo e se pergunta se é realmente queijo ou algum truque medieval. Melhor não pensar muito. Você dá outra mordida, sentindo o sal queimar a língua. O grupo está tenso, olhando para a rua como se esperassem um padre aparecer a qualquer momento. Uma piada surge. Por que os medievais comiam queijo escondido? Porque era mais fácil pedir perdão do que permissão para o estômago. Você ri baixo, mas um homem te encara, sinalizando para ficar quieto. Você disfarça, fingindo limpar a boca com a manga. Historiadores ainda discutem se esses lanches clandestinos eram comuns ou exceções raras. Alguns dizem que a maioria dos medievais seguia os jejuns à risca, por medo do inferno. Outros argumentam que a fome e a tentação levavam muitos a trapacear, especialmente nas cidades, onde comida estava por toda parte. Você olha para o grupo, com seus embrulhos e olhares culpados, e aposta na segunda opção. Você termina o queijo, que deixa um gosto gorduroso na boca, como uma versão mais atrevida do pão mofado. Lembra? Alguém te oferece um pedaço de pão para acompanhar, mas você recusa. Seu estômago já está lidando com o peso do cisne, da torta de rua e da pimenta. Lembra? Você se afasta do grupo, agradecendo com um aceno, e volta para a rua. Outra piada para aliviar. Sabe como você sabe que está quebrando um jejum medieval? Quando o padre começa a rezar, mas seu estômago começa a cantar. Você sorri, mas o riso é abafado pelo vento frio que sopra pela rua. A igreja ao lado está silenciosa, mas você vê a luz de velas pelas janelas, sugerindo que os padres estão ocupados com orações, ou talvez também comendo queijo escondido. Você passa por um menino carregando um cesto de pão, provavelmente sobras de alguma taverna, e se lembra das crianças devorando crostas de torta. Lembra? Aqui, até os lanches proibidos têm um jeito de circular. Você continua andando, o frio da noite começando a se infiltrar na sua capa. Seu estômago está em um estado de trégua instável, processando o queijo contrabandeado junto com todas as outras comidas duvidosas de hoje. A rua se abre para uma praça maior, onde o brilho de tochas promete mais aventuras, ou mais problemas. Você respira fundo, o ar carregado com o cheiro de fumaça e comida, e se prepara para o que vem a seguir. Com a comida lixo medieval, cada passo é uma aposta, e você está começando a gostar do jogo. Você sai da ruela dos lanches proibidos, o sabor salgado do queijo ainda grudado na língua, como se ele estivesse reivindicando o território. A noite está mais escura, e o frio da cidade medieval morde sua pele, mesmo através da capa. Você caminha por uma rua tortuosa,
as pedras úmidas brilhando sob a luz fraca das tochas. Um cheiro novo te alcança, salgado, acre, quase sufocante, como se o mar tivesse decidido invadir a cidade. Você segue o aroma até uma pequena praça onde uma carroça está cercada por trabalhadores e marinheiros, todos segurando embrulhos de pano que pingam um líquido suspeito. Você se aproxima e um homem te entrega um pedaço de peixe seco, com um cheiro que faz seus olhos lacrimejarem. Bem-vindo ao mundo do peixe fermentado, a iguaria medieval que é tão adorada quanto temida. Você segura o peixe, que é duro como couro e coberto por uma crosta de sal. O cheiro é uma mistura de mar, mofo e algo que lembra um porão esquecido. Você dá uma mordida hesitante e o sabor é uma explosão de sal e umidade, como se você estivesse mastigando o próprio oceano. É intenso, quase agressivo, e você entende por que o homem ao seu lado está tomando grandes goles de cerveja entre as mordidas. O peixe fermentado não é exatamente comida lixo no sentido moderno, mas é o tipo de coisa que você come por necessidade, ou por pura ousadia. Um fato histórico amplamente conhecido é que peixes salgados e fermentados, como bacalhau e arenque, eram essenciais na dieta medieval, especialmente entre os séculos XI e XV, porque podiam ser armazenados por meses e transportados por longas distâncias. Você olha para o pedaço na sua mão e pensa que, se sobreviveu à viagem, talvez você sobreviva à mastigação. É o tipo de comida que sustenta marinheiros e camponeses, mas também faz você desejar o pottage mais simples. Lembra? Enquanto mastiga, o vendedor explica que o peixe foi curado em barris de sal por semanas, às vezes meses, para preservar. Uma curiosidade excêntrica. Em algumas regiões, o peixe fermentado era tão valorizado que servia como moeda, trocado por grãos ou tecidos. Havia até quem o considerasse um presente de prestígio, como se oferecer um pedaço de arenque fedido fosse tão chique quanto um saco de pimenta. Lembra da loja de especiarias? Você cheira o peixe de novo e decide que prefere pagar com moedas. Você dá outra mordida, sentindo os dentes lutarem contra a textura de borracha. A multidão ao seu redor parece não se importar, devorando seus pedaços com entusiasmo. Um marinheiro conta uma história sobre como sobreviveu a uma tempestade com nada além de peixe salgado e cerveja. Você sorri, mas seu estômago está começando a questionar suas escolhas. Uma piada surge. Por que o peixe fermentado era tão popular? Porque era a única comida que cheirava pior que a tripulação de um navio. Você ri baixo, mas um trabalhador te encara, como se estivesse defendendo a honra do peixe. Historiadores ainda discutem se o peixe fermentado era uma solução genial para a fome ou um risco sanitário disfarçado de comida. Alguns dizem que o sal e a fermentação matavam bactérias. Outros apontam que métodos de armazenamento precários muitas vezes levavam a intoxicações. Você olha para o seu pedaço com sua crosta de sal brilhando à luz da tocha e torce para que seja do tipo genial. Você termina o peixe, ou pelo menos o suficiente para não ofender o vendedor, que já está oferecendo outro pedaço. Você recusa, alegando que quer saborear o primeiro. Na verdade, seu estômago está em alerta vermelho, ainda lidando com o queijo clandestino e a torta de rua. Lembra? Outra piada para aliviar. Sabe como você sabe que um peixe fermentado é bom? Se ele não nadar de volta para fora do seu estômago. Você sorri, mas o riso é mais nervoso do que gostaria. Você se afasta da carroça, o cheiro de peixe ainda grudado nas mãos. A praça está esvaziando, e o vendedor começa a embalar seus barris, murmurando algo sobre estoque fresco amanhã. Você duvida que fresco seja a palavra certa. Enquanto caminha, você vê um grupo de crianças brincando com pedaços de corda, alheias ao fedor que domina a praça. Você se lembra das crianças comendo sobras de torta, lembra? E pensa que, aqui, até um peixe fedido é um banquete para alguém. A rua se abre para uma área mais silenciosa, onde o som de um rio próximo mistura-se com o vento. Você respira fundo, tentando limpar o cheiro de peixe do nariz, mas ele parece decidido a ficar. Seu estômago ronca, não de fome, mas de protesto contra a maratona culinária de hoje. Você aperta a capa contra o frio, sentindo o peso de todas as comidas estranhas que experimentou, e se pergunta o que mais essa cidade tem para te surpreender ou castigar. Você sai da praça do peixe fermentado
O sabor salgado e acre ainda agarrado à sua língua como um marinheiro teimoso se segurando a um mastro em tempestade. O frio da noite medieval corta sua capa, e o som do rio próximo ecoa suavemente, misturado ao vento que carrega o cheiro persistente de fumaça, gordura e algo que você prefere não identificar. Suas botas pisam em pedras úmidas enquanto você segue uma rua sinuosa, atraído por um brilho quente vindo de uma casa de madeira com janelas embaçadas. O aroma que escapa é reconfortante, quase familiar. Pão quente, leite morno e um toque de algo que lembra nozes torradas. Você empurra a porta, que range como se estivesse reclamando da sua chegada, e entra numa cozinha comunitária, onde uma mulher robusta mexe uma panela de ferro sobre um fogo baixo. Bem-vindo ao mundo do mingau medieval, o prato que é ao mesmo tempo sustento e promessa de sobrevivência para os dias mais duros. A mulher te entrega uma tigela de madeira cheia de um mingau espesso, com vapor subindo em espirais preguiçosas. O conteúdo é uma mistura cremosa de aveia, leite, ou algo que parece leite, e pedaços de nozes esmagadas, com um leve toque de mel que faz seu nariz formigar. Você pega uma colher, sentindo o calor da tigela nas mãos, e dá uma primeira colherada. O sabor é simples, mas acolhedor. A aveia é macia, o leite adiciona uma suavidade gordurosa, e o mel dá um doce sutil que lembra os bolinhos da feira. Lembra? Não é uma iguaria de banquete, mas depois do peixe fermentado e do pão mofado, parece um abraço quente do seu estômago. Um fato histórico amplamente conhecido é que o mingau, ou porridge, era um alimento básico para camponeses e trabalhadores medievais, especialmente entre os séculos X e XV. Feito com grãos baratos como aveia, cevada ou trigo, ele era fácil de preparar e podia alimentar famílias inteiras com o que estivesse à mão. Você olha para a tigela e pensa que, numa época de tortas misteriosas e pão mofado, lembra? O mingau é quase um milagre de simplicidade. Enquanto você come, a mulher explica que o mingau é fortificado, com leite de cabra e nozes que ela mesma coletou na floresta. Uma curiosidade excêntrica. Em tempos de escassez, o mingau podia incluir ingredientes menos apetitosos, como farinha de bolota ou até cascas de ervilhas moídas, para esticar os suprimentos. Você dá outra colherada, torcendo para que as nozes sejam realmente nozes e não algum truque medieval. O leite tem um leve sabor de fumaça, provavelmente do fogo de lenha, mas você decide que é melhor que o cheiro de peixe fermentado grudado nas suas mãos. Você nota que a cozinha está cheia de gente. Um velho mascando um pedaço de pão, uma criança lambendo uma tigela vazia e um grupo de mulheres trocando fofocas enquanto mexem suas próprias panelas. É uma cena caseira, quase pacífica, exceto pelo fato de que todos parecem compartilhar a mesma colher comunitária. Você segura sua colher com mais força, lembrando do pottage comunitário. Lembra? E da higiene questionável da época. Uma piada surge. Por que o mingau era tão popular? Porque era a única comida que não tentava te matar antes de te alimentar. Você ri baixo, mas a mulher te encara, como se risadas fossem um insulto à sua panela. Historiadores ainda discutem se o mingau era apenas um alimento de sobrevivência ou se tinha um lugar de afeto nas mesas medievais. Alguns dizem que sua simplicidade o tornava um prato de última hora, usado quando nada mais estava disponível. Outros argumentam que, com a adição de mel ou nozes, ele podia ser um conforto diário, quase uma sobremesa para quem não tinha acesso aos bolinhos de mel. Lembra? Você dá outra colherada, sentindo o calor descer pelo peito, e decide que o mingau tem seu charme, pelo menos por enquanto. Enquanto você come, uma criança se aproxima, segurando um punhado de nozes e oferecendo algumas. Você aceita, agradecendo com um sorriso, e joga uma no mingau. O sabor fica mais rico, e por um momento você esquece o caos culinário do dia. O cisne gorduroso, a torta misteriosa, o queijo contrabandeado. Lembra? Mas então você vê a mulher limpar a colher numa tina de água turva antes de servir outra pessoa, e sua confiança vacila. Você termina o mingau rapidamente, torcendo para que seu estômago não perceba a falta de padrões sanitários. Outra piada para aliviar. Sabe por que o mingau nunca brigava com os outros pratos? Porque ele era muito macio para entrar numa discussão. Você sorri, mas mantém o riso baixo, porque a mulher está te observando de novo, mexendo a panela com uma intensidade que parece pessoal. Você deixa algumas moedas na mesa, agradecendo.
e se levanta, sentindo o peso quente do mingau no estômago. Não é o pior prato que você experimentou hoje, mas também não é uma carta de amor à culinária medieval. Você sai para a rua, o ar frio batendo no rosto como um tapa gentil. O cheiro de fumaça e comida ainda paira, mas agora há um toque de orvalho, sugerindo que a noite está avançando. Você vê um grupo de trabalhadores voltando para casa, alguns carregando tigelas de madeira, provavelmente cheias de mingau como o seu. Você se lembra das crianças devorando sobras na feira. Lembra? E pensa que, aqui, até um prato simples como o mingau é um pequeno tesouro. Seu estômago ronca, mas dessa vez parece mais um agradecimento do que uma revolta. Você continua andando, as tochas piscando ao longe, pronto para a próxima surpresa, ou armadilha, que essa cidade medieval tem para oferecer. Você sai da casa do mingau com o calor da aveia ainda aquecendo seu estômago, uma sensação reconfortante que contrasta com o frio cortante da noite medieval. A rua está quase deserta, exceto pelo eco de passos distantes e o crepitar de uma tocha solitária que ilumina uma esquina. O cheiro de fumaça e madeira úmida domina o ar, mas um novo aroma te faz parar. É doce, frutado, com um toque de fermentação que lembra vinho derramado. Você segue o rastro até uma viela estreita, onde uma carroça coberta por um pano desbotado abriga uma mulher idosa com olhos brilhantes, mexendo um caldeirão pequeno sobre brasas. Ela te acena, oferecendo uma colherada de algo que parece um purê de frutas escuras, com um brilho pegajoso à luz da tocha. Bem-vindo ao mundo das compotas medievais, onde frutas cozidas viram um doce rústico que é tanto sobremesa quanto sobrevivência. Você aceita uma tigela pequena, o calor do caldeirão aquecendo suas mãos geladas. O conteúdo é uma mistura espessa de ameixas, maçãs e talvez peras, cozidas até virarem uma pasta doce com pedaços ainda visíveis. O cheiro é intenso, como um pomar que decidiu se aposentar numa panela. Você dá uma colherada e o sabor é uma explosão de doçura ácida, com um toque de especiarias. Canela, talvez, ou algo que lembra a loja de especiarias. Lembra? É pegajoso, grudando nos dentes, mas surpreendentemente delicioso, como uma versão medieval de geleia caseira. Seu estômago, ainda lidando com o mingau e o peixe fermentado, lembra? Parece aceitar essa novidade com cautela. Um fato histórico amplamente conhecido é que compotas e conservas de frutas eram comuns na Idade Média, especialmente entre os séculos XII e XV, como forma de preservar colheitas para o inverno. Feitas com frutas cozidas em mel ou vinho, às vezes com especiarias caras, elas eram um luxo para os ricos e uma salvação para os pobres. Você olha para a tigela e agradece por estar provando algo que parece mais um deleite do que uma roleta russa culinária, como a torta de rua, lembra? A mulher explica com uma voz rouca que sua compota é feita com frutas colhidas no outono passado, salvas com mel e um pouco de vinho azedo. Uma curiosidade excêntrica. Algumas compotas medievais incluíam ingredientes estranhos, como pétalas de flores ou até ossos moídos, acreditados por alguns como fortificantes. Em tempos de fome, até cascas de frutas ou sobras podres eram jogadas na panela, disfarçadas pelo mel. Você dá outra colherada, torcendo para que essa compota seja só fruta e mel, sem surpresas como as do pão mofado. Lembra? Enquanto você come, um grupo de viajantes se aproxima, cada um comprando uma porção pequena. Eles comem em silêncio, lambendo colheres de madeira com uma satisfação quase solene. Um homem murmura que a compota lembra a casa da mãe, e você se pergunta se a mãe dele também cozinhava com vinho azedo. Uma piada surge. Por que a compota medieval era tão boa? Porque era a única sobremesa que não tentava te envenenar antes de te adoçar. Você ri baixo, mas a mulher te encara, como se risadas fossem um desrespeito à sua arte. Você disfarça, fingindo saborear a compota com mais atenção. Historiadores ainda discutem se as compotas eram mais uma necessidade prática ou um prazer culinário. Alguns dizem que elas eram apenas uma forma de esticar alimentos em tempos de escassez. Outros argumentam que, com mel e especiarias, podiam ser um deleite sofisticado, especialmente em banquetes nobres como o do cisne. Lembra? Você lambe a colher, sentindo o doce grudar no céu da boca, e decide que essa compota é um pouco dos dois. Prática, mas com um toque de magia.
Você nota uma criança espiando da carroça, segurando uma maçã meio comida. Ela te observa com curiosidade e você oferece uma colherada da sua compota. Ela aceita, sorrindo como se fosse o primeiro doce do dia. Você se lembra das crianças devorando sobras de bolinhos de mel e tortas, lembra? E pensa que aqui, até uma colherada de compota, é um momento de alegria. A mulher vê o gesto e acena com aprovação, jogando um pedaço de fruta seca para a criança como bônus. Outra piada para aliviar. Sabe por que a compota era tão pegajosa? Porque ela queria ficar com você para sempre. Você sorri, mas mantém o riso baixo, porque a mulher está mexendo o caldeirão com uma energia que parece desafiar qualquer crítica. Você termina a tigela, o doce deixando uma camada açucarada na boca, e devolve a colher. Ela te oferece mais, mas você recusa educadamente, alegando que quer guardar o sabor. Na verdade, seu estômago está começando a sentir o peso de tantas aventuras culinárias. Você deixa algumas moedas na carroça e sai da viela, o frio da noite refrescando seu rosto. O cheiro de frutas cozidas ainda gruda nas suas roupas, misturando-se com os vestígios de peixe, pimenta e mingau. A rua está silenciosa agora, exceto pelo som do vento e o rangido de uma placa de taverna balançando ao longe. Você aperta a capa, sentindo uma estranha satisfação. A compota foi um momento de trégua numa maratona de sabores questionáveis. Você continua andando, as tochas piscando na escuridão, pronto para a próxima parada na sua jornada pela comida lixo medieval. Com sorte, será algo que não lute com seu estômago pelo controle. Você sai da viela da compota com o doce ainda grudado nos dentes, uma lembrança pegajosa que parece querer acompanhar você pela noite medieval. O frio agora é mais insistente, mordendo suas mãos e fazendo sua capa parecer mais fina do que deveria. A cidade está quase adormecida, mas um brilho fraco vindo de uma praça lateral chama sua atenção, acompanhado por um som baixo de cânticos e o cheiro inconfundível de carne assada. Você segue pisando em pedras escorregadias, até chegar a uma fogueira ao ar livre, cercada por um grupo de viajantes e trabalhadores, todos aquecendo as mãos, enquanto um homem gira um espeto com pedaços de carne sibilando sobre as chamas. O aroma é rico, gorduroso, com um toque de ervas que faz seu estômago roncar, apesar da maratona culinária de hoje. Bem-vindo ao mundo do espeto medieval, onde a comida lixo ganha vida sob o fogo e a promessa de um sabor que pode, ou não, valer o risco. O homem do espeto, com um avental manchado de gordura e um sorriso torto, corta um pedaço de carne e o entrega embrulhado numa folha larga, provavelmente colhida de alguma árvore próxima. A carne é morna, brilhando com gordura, e o cheiro é uma mistura tentadora de fumaça, alecrim e algo que lembra alho queimado. Você dá uma mordida cautelosa e o sabor explode. É salgado, suculento, com uma crosta crocante que cede a um interior macio. Poderia ser porco, carneiro ou algo menos identificável, mas depois do peixe fermentado e do pão mofado, você decide não questionar. O suco escorre pelo queixo e você usa a folha para limpar, sentindo-se meio bárbaro, meio satisfeito. Um fato histórico amplamente conhecido é que carnes assadas em espetos eram um prato popular em feiras e encontros medievais, especialmente entre os séculos XIII e XV, porque eram fáceis de preparar e podiam alimentar multidões. Você olha para o espeto girando lentamente, a gordura pingando nas brasas com um chiado hipnótico, e entende por que essa era a comida de rua dos guerreiros e viajantes. É simples, direto, e não exige um trencher desmoronando. Enquanto mastiga, o homem do espeto conta, com um sotaque carregado, que a carne foi temperada com ervas do campo e assada lentamente para amolecer até os corações mais duros. Uma curiosidade excêntrica. Algumas carnes de espeto eram sobras de caçadas ou abates, incluindo partes menos nobres, como miúdos ou cortes duros, que os cozinheiros disfarçavam com ervas fortes e fogo lento. Você dá outra mordida, sentindo algo ligeiramente elástico, e torce para que seja só um pedaço mais fibroso, e não um rim disfarçado. Melhor não perguntar como aprendeu com a torta de rua. A fogueira ilumina rostos cansados, mas contentes. Um grupo de trabalhadores divide um pedaço grande de carne, rindo enquanto arrancam pedaços com as mãos.
Uma mulher oferece um gole de uma garrafa de couro, provavelmente cheia de cerveja morna, e você aceita, porque parece combinar com a rusticidade do momento. O líquido desce com um sabor de cevada e terra, não muito diferente da cerveja da taverna do peixe frito. Uma piada surge. Por que o espeto medieval era tão amado? Porque era a única comida que não precisava de um padre para te convencer a comer. Você ri baixo, mas o homem do espeto te encara, como se risadas fossem um desafio à sua habilidade. Você disfarça, fingindo limpar a boca com a folha. Historiadores ainda discutem se os espetos de rua eram uma solução prática para alimentar viajantes ou um risco sanitário disfarçado de banquete. Alguns dizem que o fogo matava qualquer bactéria nas carnes duvidosas. Outros apontam que o armazenamento precário e o uso de sobras podiam transformar um espeto numa armadilha para o estômago. Você olha para a carne na sua mão, brilhando à luz da fogueira, e decide confiar no poder purificador do fogo, pelo menos por agora. Você termina o pedaço, lambendo os dedos gordurosos e agradecendo o calor da fogueira contra o frio da noite. O homem te oferece outro, mas você recusa, alegando que está satisfeito. Na verdade, seu estômago está começando a sentir o peso acumulado do mingau, da compota e de todas as outras aventuras culinárias. Enquanto você se afasta, uma criança corre até a fogueira, pegando um pedaço de gordura que caiu no chão. Você se lembra das crianças devorando sobras de bolinhos e tortas e pensa que aqui, até uma gota de gordura é um tesouro. Outra piada para aliviar. Sabe como você sabe que um espeto é bom? Se ele não te faz correr para o mato antes do amanhecer. Você sorri, mas o riso é abafado pelo vento que sopra pela praça. O grupo ao redor da fogueira começa a se dispersar, e o homem do espeto cobre as brasas com cinzas, murmurando algo sobre amanhã ser outro dia. Você aperta a capa contra o frio, o cheiro de carne assada ainda grudado nas suas roupas, e continua andando. A cidade medieval está quieta agora, mas as tochas ao longe sugerem que ainda há mais para descobrir, ou sobreviver. Você deixa a praça do espeto para trás, o sabor gorduroso da carne ainda dançando na sua língua, misturado com o leve amargor da cerveja morna. A noite medieval está mais profunda agora, o frio cortante como uma faca mal afiada, e as ruas estão quase vazias, exceto pelo eco de um cão latindo e o rangido de uma carroça distante. Suas botas ressoam nas pedras úmidas enquanto você segue uma última luz tremeluzente, vinda de uma tenda improvisada na beira da cidade. O cheiro que te atrai é quente, terroso, com um toque de fumaça e algo que lembra castanhas assadas. Você se aproxima, e uma velha enrugada, embrulhada em chales, te oferece uma tigela de madeira cheia de uma mistura fumegante de grãos torrados e ervas. Bem-vindo à sua última parada na jornada pela comida lixo medieval, o mundo das castanhas e grãos assados, a comida de rua que aquece as mãos e o coração dos viajantes cansados. Você pega a tigela, o calor aliviando o frio que entranha seus ossos. Os grãos, talvez cevada ou trigo torrado, estão misturados com castanhas quebradas, polvilhados com sal e um punhado de ervas secas que cheiram a tomilho. Você experimenta um punhado e o sabor é surpreendentemente simples, crocante, salgado, com um toque defumado que lembra a fogueira do espeto. Não é sofisticado como as especiarias caras da loja, nem doce como a compota, mas há algo reconfortante nisso, como um adeus gentil a uma noite de sabores intensos e questionáveis. Seu estômago, já sobrecarregado pelo pottage, peixe fermentado e cisne gorduroso, aceita essa oferta com gratidão. Um fato histórico amplamente conhecido é que grãos e castanhas torrados eram petiscos comuns nas cidades medievais, especialmente entre os séculos XIII e XV, porque eram baratos, fáceis de transportar e podiam ser armazenados por meses. Você mastiga um punhado, sentindo a crocância dos grãos, e entende por que isso era o lanche dos camponeses e viajantes. É o equivalente medieval de um punhado de amendoins, mas com menos garantia de higiene. A velha te observa, seus olhos brilhando à luz da fogueira, e conta que as castanhas vieram de uma floresta próxima, colhidas por crianças e assadas com ervas para afastar o frio do inverno. Uma curiosidade excêntrica. Em algumas regiões, grãos torrados eram misturados com cinzas comestíveis, ou até terra para encher a barriga em tempos de fome. Você examina sua tigela,
aliviado por não ver nada além de castanhas e grãos. Mas ainda assim, mastiga com cuidado, lembrando do pão mofado e suas promessas milagrosas. Enquanto você come, um grupo de viajantes se junta à tenda, aquecendo as mãos na fogueira e comprando punhados de grãos. Eles conversam baixo, contando histórias de estradas lamacentas e feiras distantes. Um deles joga uma castanha para um cachorro magro que ronda a tenda, e o animal a devora com entusiasmo. Você se lembra das crianças pegando sobras de tortas e bolinhos e sorri, pensando que aqui, até os cães sabem aproveitar um petisco. Uma piada surge. Por que os grãos torrados eram o lanche perfeito? Porque eles nunca te traíam com um recheio surpresa. Você ri baixo, mas a velha te encara, como se risadas fossem um mistério para ela. Você disfarça, fingindo examinar um grão com atenção. Historiadores ainda discutem se esses petiscos eram apenas uma solução de emergência ou um prazer cotidiano. Alguns dizem que grãos e castanhas eram comida de última hora, usada quando o pottage ou as tortas acabavam. Outros argumentam que, com um toque de sal e ervas, eles eram um deleite para as longas noites de inverno. Você mastiga outra castanha, sentindo o sal estalar na língua, e decide que é um pouco dos dois. Sustento com um toque de alegria. Você termina a tigela, sacudindo as últimas migalhas nos dedos. A velha te oferece mais, mas você recusa com um sorriso, dizendo que está satisfeito. Na verdade, seu estômago está em um estado de trégua frágil, processando a maratona de sabores que começou com aquele pão duro na feira. Você deixa algumas moedas na tenda e a velha acena, murmurando algo que soa como uma bênção, ou talvez uma advertência. Você não tem certeza. Enquanto se afasta, a fogueira da tenda lança sombras longas na rua. A cidade medieval está silenciosa agora, as tochas apagadas e o céu escuro brilha com estrelas. Você aperta a capa contra o frio, sentindo o peso de todas as comidas que experimentou. O trencheiro esponjoso, a compota pegajosa, o peixe que cheirava a mar, a carne que pingava gordura. Cada mordida foi uma aposta, uma história, uma janela para um mundo onde a comida era tanto sobrevivência quanto aventura. Outra piada para fechar. Sabe por que a comida lixo medieval era tão inesquecível? Porque seu estômago nunca te deixava esquecer. Você ri, o som ecoando na rua vazia, e continua andando, deixando a cidade para trás, com um gosto de castanhas e memórias na boca.